Olá, meus amigos e minhas amigas, é um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez no podcast Empreender na América, o podcast que traz histórias de empreendedores que passaram por dificuldades, por lutas, superaram e estão vencendo aqui nos Estados Unidos. Eu estou com um convidado aqui hoje muito especial, que já vou apresentar ele para você, ele que é empreendedor serial, mentor de negócios, especialista em vendas. O cara trabalhou nada mais nada menos do que com Flávio Augusto da Silva, esse mesmo, Flávio Augusto da WhatsApp, do Grupo Wiser, do Orlando City. Hoje ele é sócio de um dos maiores, do rei das franquias, que é o Zanon, né? O Grupo Zanon, sócio do Grupo Zanon. Olha, o cara tem uma lista extensa, mas vale destacar que nessa história aqui na América, que você vai ouvir hoje, ele tem liderado um dos maiores ecossistemas de relacionamento entre empreendedores aqui nos Estados Unidos. Quero apresentar para vocês o meu amigo, que é uma honra recebê-lo aqui, Charles Montico. Pra cima, tamo junto. Que alegria, cara. Bom demais, cara. Obrigado pelo convite. Muito bem-vindo, meu amigo, aqui ao nosso podcast. Hoje você vai contar essa história linda, né? Que eu não conheço toda, porque também tem pouco tempo aqui na América, né? Tá caminhando para 2 anos, você já tem quase 10, não é isso? Isso, 9 anos. Então você já vai se apresentar, tá? Já vou falar para você se apresentar, mas antes eu quero agradecer nossos patrocinadores, se puder passar pra gente. Aí, Renatão, nosso patrocinador, esse canal aqui, esse podcast está acontecendo graças aos nossos patrocinadores, a Alpha Law Firm, que eu inclusive recomendo, que fez o meu processo, a Prezo Consult Strategy, que representa a Prezo Consult Strategy, a estratégia tributária, e agora temos um novo patrocinador, também lá no Brasil, tá? Que eu inclusive estou representando ela aqui, que é a Prezo Contabilidade. Então já fica a dica, se você é empreendedor, está na América, tem empresa lá no Brasil, você pode me procurar, que a gente também pode te ajudar lá no Brasil, com o teu negócio lá no Brasil. É isso mesmo, tá? Um novo patrocinador. Então, o caminho está aberto para novos patrocinadores também, tá? Né? Se patrocinadores quiserem participar aqui desse grande empreendimento, que é o podcast Empreender na América, você também está convidado. Bem, sem mais delongas, quero passar aqui para o meu amigo se apresentar. Quem é meu amigo Charles Montico? Muito bom, muito bom. Primeiro, Paulo, mais uma vez, quero te agradecer pelo convite, né? Para nós, acho que é sempre uma honra a gente poder falar para pessoas, né? Eu acredito que quando eu aceito convites como esse é porque eu sei que esse tipo de conteúdo vai chegar em lugares que só esse tipo de ferramenta que leva para outros lugares, e para mim realmente é uma honra, né? Eu sou empreendedor serial, como você falou, a gente tem vários negócios, né? Nós temos também aqui um movimento chamado Acesso. Nós acreditamos tudo é uma questão de acesso, né? Um movimento com mais de 3 mil empresas hoje dentro do ecossistema, né? Hoje, 3 mil, uau, mais de 3 mil empresas dentro do ecossistema, são mais de 40 patrocinadores, são mais de 100 parceiros. Então, precisando patrocinador aí, ó, 40. Então é uma história já, é muita credibilidade, né? Eu acredito que é isso que faz as coisas acontecerem, né? As pessoas, elas fazem, infelizmente, coisas com imediatismo, né? Sim. Então, são coisas que tem tiro curto. Sim. Então, há 9 anos aqui, eu demorei aí quase 7 anos para poder começar esse movimento Acesso. Então, e tudo com propósito, tudo tem um porquê, não é simplesmente montar para ganhar dinheiro. Inclusive o acesso não é a ferramenta que a gente ganha dinheiro, né? O acesso é para as pessoas e não para o Charles, né? Certo. Então é isso aí, vamos para cima. Lá, o acesso hoje é a realidade. Vamos começar contando a história lá de trás, porque, cara... Rapaz, tem história. Eu ouço falar de você há muito tempo, já te contei isso. Aí né? Sim, hein? Bom ou mal, hein? Como é que é? Bom ou ruim? Bom, muito bem, e eu não te conhecia pessoalmente, olha como é que são as coisas. Eu te contei isso, né? Eu fiz parte do grupo da Embaixada GV, do Geração de Valor do Flávio Augusto, onde ele era liderado pelo Edio, né? O Edio Alberti, que é uma referência pra gente de pessoa, né? De empreendedor também. Sim. Cara, ele sempre comentava, Charles participava. Cara, e aí eu chego aqui na América, encontro com você num evento de relacionamento de empreendedores há 1 ano atrás, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Falando a primeira vez. Falei, não, eu trabalhei com o Flávio Augusto. Eu falei, cara, então você é o Charles, cara, que trabalhou com o Flávio Augusto e com o Edio. Cara, conta pra mim como é que foi isso, como é que foi seu início lá atrás. Legal. Antes de vir pra América, porque as pessoas pensam que chega na América, você inclusive me chamou a atenção nisso pra mim uma vez, eu nunca mais esqueço, que você falou assim, eu falei, Charles, eu não sou ninguém na América ainda. Você falou, cara, para com isso. Foi. Você lembra que você falou isso pra mim? Lembro. Não, você não é ninguém, cara. Você construiu uma história e você precisa deixar destacar isso. Então, assim, você chegar aqui, você tá quanto tempo aqui nos Estados Unidos, né? Vai fazer 9 anos agora. 9 anos, mas antes tem uma história longa. Sim. Então, conta pra gente como é que foi isso. Vamos lá. Tô curioso vamos lá que a história é longa, eu vou procurar abreviar aqui a história.
Eu sou natural de Itatiba, né? Então, assim, eu comecei a minha carreira, foi bem cedo. Aos 9 anos de idade eu entregava leite. Caramba. Então, aos 12 anos eu estampava camiseta. 12 anos. Com 12 anos, depois fui trabalhar como office boy. Daí, depois de office boy, eu me lembro que, claro, em paralelo, sempre jogador de futebol. Ah, você jogava bola? Sim, aos 16 anos eu me profissionalizei no Rio Branco de Americana. Rapaz, temos também na Ponte Preta. Faltou isso na introdução aqui, jogador de futebol aqui. Mas assim, uma carreira muito curta. Uma carreira muito curta, mas muito curta mesmo. Foram meses e eu vou explicar o porquê, né? Porque, na verdade, eu inventei uma lesão, só que, na verdade, o meu problema era na mente, né? Por isso que realmente as coisas... A dor que você tem é a dor que está dentro do teu propósito, né? Perfeito. Então, ali começou uma primeira dor minha. Qual que foi a dor? Eu tinha um problema de desistência. E o futebol, cheguei a me profissionalizar, ali tá dentro de times profissionais. Pô, Cilinho, que é o técnico muito conhecido no Brasil, já faleceu. Inclusive morava no meu condomínio lá em Campinas. Nossa. Ele que falou assim, pô, gostei desse cara, né? Então, mas eu parei com o futebol. E foi por causa da desistência. Inventei lá uma lesão, mas essa história termina mais lá na frente e eu conto depois, tá? Mas vamos lá, continuando. Aí aos 19 anos, trabalhei com materiais de construção, materiais elétricos, trabalhei com várias coisas. E aos 19 anos eu vendia confeitos de amendoim na rua. Certo. Aquela coisa que você bate ali porta em porta, mercado, enfim. Só que eu sabia que eu precisava encontrar um emprego. Falei assim, agora se eu quero crescer, eu preciso... Na minha visão naquela época, eu acreditava que só... Você trabalhando como funcionário... Quem trabalhava como no banco de gravata, sucesso, que né? Tinha uma referência para mim de sucesso, né? Porque, cidadezinha pequena, Itatiba, na época 80 mil habitantes. Então eu falei, preciso ir para Campinas ou para Jundiaí, cidades maiores. Do interior de São Paulo. E aí foi que eu entreguei 200 currículos em Jundiaí e 400 currículos em Campinas. E claro que apenas uma pessoa me chamou para trabalhar. Quem? Apenas uma empresa me chamou para trabalhar, que era uma escola de inglês. Escola de inglês. Era uma escola de inglês e era para vender curso de inglês na rua. Mas não era o WhatsApp ainda, né? Não era o WhatsApp ainda. Interessante, né, que... Eu não posso, né, valorizar que foi a única empresa, porque na verdade eles chamavam todo mundo, na verdade, porque ninguém queria vender curso em inglês na rua. Pensa bem. Nossa. Né, você foi ficar... quanto tempo atrás aí? Nós estamos falando... idade, não. Não, 27 anos atrás. Nossa. Eu tinha 19 anos, hoje tenho 46. Detalhe, era um produto difícil, porque não era acessível também, né, as escolas de inglês. Não era. E realmente era um negócio muito... Um trabalho de formiguinha mesmo. Você ia na rua, você fazia pesquisa dessas pessoas, depois você voltava, ligava para essas pessoas e depois você agendava uma reunião e ali sim você não fazia... Não tinha WhatsApp, nada disso. Não tinha, era na unha. Tinha que fazer a pesquisa para conquistar o lead. Ou você fazia por listas amarelas, né, por lista telefônica também. Bíblia enorme amarela. Era uma outra opção, Mas rapidamente nas escolas, com 6 meses de escola, nós tínhamos só uma escola na época. Né? Isso em Jundiaí. Em Campinas. O meu primeiro emprego foi em Campinas. Eu morava ainda em Itatiba. Em Itatiba e ficava no indas e vindas, né? Assim, até tem um tema de um livro que eu estou terminando agora, que ele se chama A Carona de $1 Milhão. Porque eu pegava carona para poder ir trabalhar em Campinas, porque eu não tinha dinheiro da passagem. Então eu ia lá para a saída da cidade. Nossa. E eu pegava carona mesmo, quase que todos os dias para ir trabalhar. Então meu começo foi assim, foi bem difícil. Trabalhava com venda, não tinha fixo, né? Não, era produtividade. Era R$30 por matrícula, nunca mais esqueço. Ou seja, se você não tivesse para custear seu deslocamento, como é que fazia? Era um risco que se assumia. Era um risco e um alto risco, né? Porque não era um transporte dentro da cidade, era um transporte intercidades. Então, realmente o custo era maior. E não era barato. Mas, assim, ali eu acredito que começou, né, a verdadeira história acontecer, porque essas histórias que eu tenho hoje de caronas, por exemplo, que foram ali centenas de caronas, não foram dezenas, foram centenas de caronas, aquilo ali te dá uma experiência, te dá uma sensibilidade de como você
de como você abordar, né? De como você sentir o ambiente. É impressionante. Então, de muitas caronas, teve uma que foi de $1 milhão, que é o livro. Essa eu tô curioso, ó. no livro tá, porque assim, eu falo desde a carona no livro Aham. até a primeira empresa que eu montei aqui, ela faturou em 4 meses e meio $1 milhão. Caramba. Então isso a gente Mas conta tem no alguma livro. coisa, algum contato que você fez numa carona, foi isso? Eu tô tentando, não tô querendo antecipar o livro, não. A conexão é assim, da carona A carona. para aquele menino Entendi. que fez Interessante. $1 milhão Quando com que uma sai o empresa livro, cara? Esse livro vai nos ser- Estados Unidos, cara. Quando que sai o livro? Então, eu acredito que até fevereiro ou março sai. Vamos falar no final. Eu tô um pouco disso aí. enrolando. Vamos continuar a história. Vamos continuar, vamos lá. Há 19 anos você foi trabalhar nessa empresa. Isso, lá aí em- com 6 meses, eu era gerente dessa escola de inglês. Então eu bati todas as metas necessárias para me tornar um gerente. Já era um vendedor desde 9 anos de idade, né? E o que era um gerente? Um gerente de escola de inglês, ele montava uma equipe de pessoas para passar pelo mesmo processo que eu passei. Aham. Então aquele processo de ir pra rua, aquele processo do telefone, aquele processo de fazer vendas no pessoal aqui, marcando reuniões, depois eu tinha que ensinar isso para outras pessoas Certo. para poder formar outras pessoas, para poder abrir outras escolas. Então só abria outras escolas de inglês Gente formada. com gerentes formados, né? O trabalho era duplo, fazer crescer e E o, fazer negócio as pessoas foi, crescerem junto. e o negócio foi meteórico. E acho que em 3 anos nós montamos 23 escolas pelo estado de São Paulo. 3 anos. Em 3 anos, 3 anos e meio mais ou menos, foram 23 escolas, né? Uau. E eu tinha 2 dessas É, escolas, 17 então, escolas já ia pra- então eu tinha aí meus 22 anos, eu já tinha 2 escolas de inglês e eu era o diretor da maior parte dessas Só pra outras. fazer conta, que contador gosta de conta, né? Ah, Você vê, cara, 23 escolas em 3 anos, tá falando que você abriu uma escola a cada 2 meses. exatamente, é isso aí. É Uau. isso aí. Sensacional. E o interessante disso, qual que era o grande diferencial, Paulo? O diferencial, na 2, verdade, 3 meses você abriu uma é escola. porque a gente tinha o que tem de mais importante hoje em qualquer negócio. O que é mais importante no teu negócio? Você precisa vender. Então a gente tinha a máquina de vendas. Então quando a gente tem a máquina de vendas, você abre quantas empresas você quiser, porque você tem a máquina de vendas. Você sabe como formar pessoas e alocar essas pessoas nos lugares da maneira correta, né? Treinar gente. Exatamente, treinar pessoas. Então, nós chegamos a ter 23 escolas, né? E isso, claro, tiveram alguns altos e baixos. Eu não era dono da marca, eu era só um diretor comercial. Nesse período de crescimento, você era um diretor. Eu você era não era um diretor, claro, dono de 2 escolas, mas eu era um diretor da rede, não era o dono da das marca, 20 né? escolas. E com isso, no momento lá difícil que o dono da marca teve, ele apareceu o Flávio Augusto, que tinha 25. Então o Flávio Augusto tinha 25 Caramba, escolas, e vocês... nós tínhamos 23 escolas e Flávio quis comprar a gente. E, rolou uma negociação lá e realmente ele vendeu. Vendeu pro Flávio As 23 escolas. as 23 escolas e nós nos tornamos uma rede WhatsApp de 48 escolas de inglês. É isso? 48? 25, mas... É isso aí. 48 escolas. Então foi um passo importante pro Flávio naquela época, porque a máquina dele dobrou de tamanho, né? E realmente a parte, assim, foram muitas experiências. Talvez a experiência dessa negociação, ela me chamou atenção, porque o Flávio, ele não comprou com dinheiro ali na hora, ele comprou com dinheiro projetado, e ele fez o quê? As 23 escolas nossas produzirem mais, e só com o lucro ele pagou o dono da marca. Ou seja, ele visualizou o fluxo de caixa que ia ser gerado. Ele não tinha esse caixa ainda. Ele não tinha. Assim Não, como talvez ele assim- tinha, talvez ele tinha, mas ele não comprometeu. mas ele nunca compromete o caixa dele. Essa é a inteligência do formato que Flávio trabalha, né? E essa inteligência foi copiado por nós, porque, por exemplo, a partir do momento que você convive com esse modelo, depois fica interessante de você replicar. Por isso que muitas vezes hoje, né, eu vendo uma ideia que os meus mentorados faturam 10 vezes mais. E eles faturam 10 vezes mais investindo só na mentoria, não no negócio dele. deles. Né? E qual que é o segredo disso? Não tem segredo. Na verdade, eu entrego para ele o que grande você já know-how fez. que é você o quê? Viveu, na montar verdade. uma máquina comercial e ele fazer esse Fazer dinheiro. esse dinheiro. Né? Então eu tenho mentorados hoje que se ele me paga $30 mil por 10 sessões, que isso dá aí 3 vezes 6, 18, $180 mil no Brasil, é porque ele fatura mais do que Mais isso do para que valer isso. a pena. É muito o que eu faço, por exemplo, com a estratégia tributária, né? Eu gero uma economia pro cara que o cara investe numa consultoria de 10, 15, 20 mil,
só que o cara tem um retorno ali de 200 na economia tributária. Pronto. Então, os 10, 15, 20 mil que ele pagou ficou praticamente de graça. Exatamente. Ele, na verdade, foi remunerado por ter me, vamos dizer assim, foi um benefício para ele ter me pago os 15, 20 mil. Exatamente, exatamente. Ou seja, você já, na verdade, só manda ele fazer o que você já implementou já há décadas. Com certeza. E daí, assim, resumindo mais uma vez, nessa... Aí o Flávio adquiriu Isso. 48, E e aí veio o grande ativo, Charles, junto, né? Isso, então, e que Não foi talvez só a o empresa, Charles né? ali naquele momento, ele até sabia um pouco do valor dele, mas não sabia muito do valor dele. Né? Eu acredito que a passagem com o Flávio, eu pude aprender realmente o meu real valor. Né? Porque eu comecei a entender que aquilo que eu tinha feito não era formar um gerentinho ali. Pô, a gente tinha formado uma empresa de 23 unidades e que se fosse nos dias de hoje, a gente podia falar que ela valeria de 20 a 50 milhões. Eu tô falando em 3 anos. Quem que de repente sem dinheiro monta um negócio que vale de 20 a 50 milhões em tão pouco tempo? Não foi o acaso, né? Né? Foi uma Então, estratégia mas esse valor eu não entendia que eu tinha. E foi quando eu comecei a trabalhar com o Flávio. entendi de valuation, né? Exato, que eu comecei a entender qual era o valor do meu trabalho, né? Então aí sim, claro, Flávio, eu vejo que o Flávio é um cara que todo mundo fala da parte profissional dele, mas o que mais tem valor para mim, eu acredito que perto dele eu aprendi a ser homem, sabe? Porque ele é um verdadeiro exemplo de pessoa. É um cara que poucas vezes eu vi ele errar, poucas vezes, talvez aqui na palma da mão, sabe? Comigo ele errou uma vez, uma única vez. Nossa. E não foi nenhum erro assim, mas ele errou, né? Inclusive pediu perdão naquela situação. Para poder reconhecer. Exato. Mas assim, como pai, marido, os filhos, é impressionante o nível de liderança que ele tem. E eu acredito que quando se fala em ativo, quando se fala em aprender algo com alguém, eu acredito que a principal questão está aí. Eu acredito que o grande valor para mim foi ter andado perto dele e ter aprendido esse outro lado. Porque a parte profissional de formar gerente eu sabia, mas a parte de liderança, a parte de realmente se tornar uma pessoa de referência para outras pessoas, isso eu aprendi com ele. E daí depois que nós começamos ali esse trabalho juntos ali, rapidamente ele percebeu esse valor em mim e ele me transferiu de Campinas para Curitiba do lado dele. A sede, no caso. Porque lá era a sede, né? Então eu fiquei ali na sede por pelo menos ali na sede diretamente 4 anos, né? E ali eu pude ver de perto uma rede sair de 25, quando ele nos comprou, para 420 unidades. Você participou desse... Participei desse processo, até 420 unidades. E a WhatsApp foi vendida para o Grupo Abril, eu lembro dessa fusão. Isso, aí logo depois foi vendido... Você participou desse período também da compra do Grupo Abril? Não, já tinha saído? Não, aí já tinha saído. Tocados outros projetos. Exatamente. Mas então, você participou de todo o crescimento, porque o valuation, se não me engano, eu lembro foi do em cima caso, de 450, 420. Nessa época eu estava estudando valuation na USP, com o professor Asaf Neto, e em um dos casos que a gente analisou, foi o caso da aquisição da WhatsApp. Então eu lembro mais ou menos os números ali, né? Foi por torno de quase, acho que 800 e poucos milhões de reais. 893 milhões de reais. Esse aí o número, e tinha 400 e poucas escolas, ou seja, mas você participou de todo o crescimento, então, das 48. Todo o crescimento. Ou seja, você participou do valor que foi criado, da geração de valor. Com certeza. Toda ela geração de valor, literalmente, né? Como Flávio... Cara, eu tô até arrepiado aqui. Sabe por quê? Porque assim, como a história vai se cruzando, porque eu era curioso para poder entender isso. E claro que existia outros executivos, né? Claro, não foi só o Charles. Não existe outras pessoas, isso, né? mas eu pude realmente presenciar isso, né? Então, por exemplo, existe algumas coisas que eu percebo, Paulo, infelizmente, né? Eu acredito que sucesso, ele não vem realmente da noite pro dia. Tem muita gente aí, coach, ou até mesmo outras pessoas vendendo. Como se fosse fácil, sabe? Né? O cara lê um livro, o cara pega um pouquinho da história de cada um, entra no palco lá e fala alguma coisa. Não, o negócio ele é muito mais desafiante do que isso, né? Eu acredito que se eu fosse por esse lado, eu sempre falo isso, se eu fosse por esse lado, acho que eu tava mais ou menos umas 10, 20 vezes mais rico. Né? No encantamento, né? Aquela glamorização do empreendedorismo, né? Porque, pô, a gente escolheu o trabalho sério, o trabalho de não passar por cima de ninguém, sabe? O trabalho de construir realmente uma base sólida, de realmente cuidar de outras frentes da família, porque tem pessoas vendendo empresa de 200 milhões e perdeu a família, né? E a gente trouxe tudo junto, graças a Deus. Então a gente tem a frente ali, sou casado, tenho 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, né? Todos eles muito bem encaminhados, filhos de 20 anos, filhos de 18, muito bem encaminhados aqui nos Estados Unidos. Então, lá atrás, eu pensei também nas outras áreas da minha vida. Porque se eu tivesse pensado só em grana, eu tenho certeza que muita coisa teria acontecido e muito mais rápido. Mas a gente pensou em tudo.
né? Então eu E acredito até que ponto é sucesso se ter só a grana, né? por isso... Infelizmente é o que a gente tem. Eu prego muito isso aqui no meu canal, aqui no podcast também. O Ângelo que teve aqui, a gente falou muito sobre isso no último podcast também, que é a questão de você buscar a verdadeira riqueza, né? E a verdadeira riqueza, eu sempre digo, tá naquilo que o dinheiro não pode comprar. Não pode E comprar. você, assim como o Flávio, que é um grande exemplo para você, para mim, eu sigo o Flávio desde, né? É porque quando ele começou a produzir conteúdo em 2012, se eu não me engano, 2011, e acompanho ele há bastante tempo, e para mim essa riqueza ela não tem preço, cara. Não tem preço. E eu vejo que você é um cara que isso para você tá em primeiro lugar. Sim. Você não negocia isso, né? Não negocio. E sabe uma coisa legal? E talvez agora, com 46 anos, que eu tô começando a presenciar isso, porque as coisas vão acontecendo conforme o tempo. Existe coisas que você vai jogar o jogo do longo prazo. Né? Então, por exemplo, eu sempre coloquei, eu sei que isso pode ser um pouco audacioso falar isso, mas eu sempre quis o meu bilhão, não milhão. Né? Pode ser que não chegue, pode ser que chegue. Mas você certo? vai estar Mas caminhando em isso foi direção a aquilo isso. que eu sempre almejei. E eu entendi o que de um tempo pra cá? Que isso nunca vai acontecer da noite pro dia. Você vai construir esse processo, né? Então, eu mirei no bilhão porque se eu errar, vai dar multimilhão. Sim. E você vai ajudar vai transformar a vida de muita gente. Que isso é o mais importante. Por isso que eu criei o Acesso. O Acesso, na verdade, ele é um movimento de empresários, Mas segura o acesso porque ainda tem parte da história, né? Não, mas só a apresentaçãozinha, que é assim, pra conectar, pra ter coerência. Por que você criou o acesso? Isso, Eu vou perguntar isso. porque o Acesso, ele é realmente um movimento de empresários e empreendedores que eu fiz com o primeiro objetivo, sem fins lucrativos nenhum. Então foi por causa do propósito. Né? Por isso que conecta com essa parte que eu falei agora há pouco. Né? Perfeito. Mas voltando para a história, aí depois disso foi quando Deus me deu uma visão. Quanto tempo você ficou com o Flávio? O total dá por volta de 10 anos. 10 o total anos. ali. 10 anos. Porque tem ali a parte de franqueado, enfim. Que você participou Fui também, franqueado né? também. Franqueado também. Aí o que acontece, Paulo? Olha que interessante essa fase que isso talvez seja uma chave para os empreendedores aí que estejam nos ouvindo. De repente poderia falar que eu estava do lado do maior cara ali, talvez de um cara que... E se acomodar, né? Projetado a bilionário, né? Podia ficar quietinho, como tem muitos que tá do lado dele até hoje ali. Só que Deus me incomodou, me deu uma visão. Né? Deus me mostrou que eu ia montar um negócio meu. Aí eu falo para você uma coisa. Olha o desafio de você sair e arriscar aquilo que você já tem prontinho ali. Porque eu tinha uma coisa confortável ali. Só que você já aprendeu a arriscar. Curitiba, família, meu segundo filho já tinha nascido em Curitiba, tudo ali, as famílias ali, nós tínhamos a nossa igreja, relacionamento com essas pessoas, a casa do Ed era toda semana ali, grupo de estudo. Então tava tudo lindo. Conforme, né? Vamos dizer Mas assim. Deus incomodou, né? E mostrou pra mim que realmente eu ia seguir uma carreira solo. E realmente eu busquei, né, essa direção. Foi aí que eu tomei a decisão de abrir mão ali daquele projeto, daquela parte do projeto ali, que sabia também que o Flávio ia vender, sabia que você participou de tudo, estava a par. Exatamente. Então a gente sabia que o Flávio, por mais que ele ama né, o negócio, ele gosta do negócio, mas ele não tem assim aquele amor a ponto de não... E ele é bem transparente nisso, né? Ele muito transparente. Não é coisa que ele faz assim, ele tá querendo fazer. Não, ele fala que Exato. o negócio... Inclusive ele fala uma coisa interessante que ele pensa no o negócio, ele vai morrer ou vai ser vendido, porque a sucessão, inclusive, é um desafio absurdo. Morrer, né? Exatamente, é isso aí. É isso aí. Então já faz o negócio para ser vendido. E logo depois disso, aí foi quando eu montei uma primeira escola de inglês sozinho, chamado Ofel, lá em Campinas. Ofel Idiomas. Você saiu do grupo Wiser. Saí montou uma escola. Montei uma escola própria, tá? Assim, não do zero, mas assim, com estrutura totalmente nova. Exato. Na verdade, assim, quando eu comprei a franquia do Flávio, depois de 3 meses como franqueado, isso você corta, tá? Porque eu vou falar coisa bem, mas eu tenho que falar para você entender. Tá bom. Com 3 meses como franqueado, eu percebi... Tá gravando ali também. Né? Então segura. Vamos lá. Pula, você tava aí. Vamos lá. Ó, você quer saber mais sobre isso? Manda um direct que eu conto pra você. Vamos lá. Mas enfim, daí depois disso, o que aconteceu? Quem vê ao vivo sabe bastidores. Que é com ao certeza, vivo, gente. pô, Que ao com vivo aqui certeza. não tem alinhamento, não. Aqui Não é tudo tem, ao vivo. é isso aí. Aí depois disso, o que aconteceu depois desses 3 meses? Eu realmente tive a ideia de montar uma marca, só que a primeira pessoa a saber, eu não fui aquele cara que no dia seguinte mudei a bandeira da escola. Tem um monte de gente que faz isso. Aprende,
Eu poderia falar assim, agora eu vou começar a carreira solo. Aham. Não, peguei o avião. Isso pode ficar aberto, não tem problema nenhum. Aham. Fui para Curitiba. A primeira pessoa a saber que eu ia montar isso. uma marca própria foi o Flávio. Lealdade, né, cara? Lealdade. Nossa. E sabe o que aconteceu? Eu também conheci o princípio da rachadura. Porque quando você racha desse jeito, Aham. O que é o princípio da rachadura? o princípio da rachadura é quando você abre um negócio através de uma rachadura, Aham. que você foi zoião no negócio do cara e quis montar um negócio igual, tá? Aham. E não foi leal, Não dá não foi fruto, cara. verdadeiro. Vai ser um negócio sabe preso, o que, né? que vai acontecer? Ele vai quebrar também. É, porque tá sendo, Tá? Ele vai. tá ele sendo vai. aberto com as bases Com a erradas, rachadura. né? Né? Acontece muito com igrejas. Forte isso. Muito com igrejas. Acontece muito com igrejas. Ah, com então, vários tipos de organizações, né? mal sabe ele o que espera ele lá na E frente. a lei da semeadura, né, meu amigo? Você semeia e vai voltar, não tem jeito. Então a primeira pessoa a saber foi ele. Tá? Peguei o avião, falei pra ele, mas aí olha você só. assume outro risco, né, cara? Você saiu Não, de mas uma, escuta. você saiu de uma zona de conforto pra uma coisa totalmente nova. Não, e detalhe, eu falei pra ele que eu ia montar só daqui um ano. Imagina você guardar a tua ansiedade e falar assim, ó, eu vou continuar aqui fazer como uma franqueado, transição. mas daqui um ano eu vou montar uma marca própria, Aham. tá? Mas foi o que aconteceu, tá? Nesse Olha. meio tempo, ele me procurou para ver se a gente conseguia negociar alguma coisa para eu voltar para Curitiba, Aham. mas realmente eu sabia que Deus estava no controle daquele projeto. Aham. E depois de um ano, eu estava começando a Ofel. Que na verdade não era a Ofel, era a Voice, Aham. Comunique-se com o Mundo. Caramba. Mas eu estava num negócio chamado Revisão de Vidas, que é um encontro com Deus. Deus me deu uma bola de fogo com a letra O. E mandou eu voltar para o meu lugar ali e eu abri a Bíblia. A hora que eu abri a Bíblia, eu encontrei esse nome, que quase ninguém sabe que existe dentro da Bíblia, chamado Ofel. Eu também não sabia. A hora que eu li A bastante. maioria das pessoas não conhece essa palavra, mas tem um significado muito forte, que significa montanha, lugar alto, Lugar alto. elevação. Topo. E principalmente, é o nome da cidade, da primeira cidade que Davi governou, é a antiga Jerusalém. Nossa. Forte, né? Sensacional. Forte. Forte, cara. É o, Demais. é o nome da principal empresa que eu tenho hoje aqui nos Estados Aqui Unidos, nos do Estados grupo, Unidos é o aqui nos Estados Grupo Unidos Ofel. também. Chama Grupo Ofel Group, né? E essa rede de escolas, mais uma vez, cresceu rapidamente. Nós montamos 10 escolas em 2 anos e meio. Uhum. Então, assim, mesmo processo que... Lembra que eu falei? Aham. O know-how foi aprendido. Sim. Você O sabia sistema, o caminho, né? O caminho foi aprendido, né? Claro que não com as mesmas habilidades de Flávio Augusto, né? Que realmente é um exemplo para todos nós, mas eu sabia que eu tinha aprendido parte daquilo. E realmente foi ali que eu fiz o primeiro milhão, foi ali que as coisas aconteceram, foi ali que eu aprendi a vender material didático, que é o grande negócio da educação é o material didático. Pega essa chave aí, você que tem grande negócio um da negócio da educação, você tem que entender que o grande negócio do negócio da educação é o material didático. Link na bio para a mentoria com Charles Montico. E com isso, o que aconteceu? Depois disso, eu percebi que eu comecei a ter problemas quando eu montei 10 escolas. Eu era um cara muito acelerado, um cara visionário, um cara rápido, então assim, rapidamente eu estava pensando em 20, pensando em 40, só que ao mesmo tempo eu comecei a perceber que eu comecei a deixar de lado aquilo que mais importa para mim hoje, que é a minha família. Nossa, uau. Então eu comecei a trabalhar 16 horas por dia, 17 horas por dia, 18 horas por dia, e eu comecei a deixar a minha família de lado. É um erro muito comum, né? Que eu Muito vejo, comum. inclusive aqui na América, né? Muito comum. A pessoa, tudo bem, tem aquele momento de adaptação, de sobrevivência, que você precisa se reinventar, Isso. mas você não pode ficar pensando nisso a vida inteira, porque você perde o mais precioso, né? Exatamente. E aí o que aconteceu, Paulo? Aconteceu um negócio muito louco, assim, porque nessa hora foi quando eu tudo ali querendo crescer, porque eu sempre declarava que eu ia ter 200 escolas. Uhum. Então o meu caminho era 200. 200 escolas. Tá? Então, só que no meio do caminho apareceram algumas variáveis, né? Eu tive alguns erros meus estratégicos, mas mesmo com os erros estratégicos, a gente sobrevivendo. Certo. Lembra? Época Dilma, 2014. Sim. Muito difícil aquele governo ali. Impeachment 2016. Meu né? Deus, muito difícil para nós, escolas de inglês, mas ao mesmo tempo, assim, a gente nunca dependeu do sistema e nem do governo, então a gente produzia matrículas mesmo assim. Só que não estava mais na pegada de crescimento e eu com esse olhar, assim, Deus mostrando muito para mim essa questão da família, e aí em 2015 eu resolvi vender esse negócio,
Então, em meados ali, meio de 2015, eu comecei uma negociação para vender o meu negócio. Só que tinha um porquê, cara. Mas que você tudo estava já pensando acontecendo. em vir para os Estados Unidos? Já Eu vou pra te falar o recomeçar porquê ou que eu não? estava pensando. Na verdade, o que aconteceu? Em 2011, desde 2011, eu falava para uma reunião que eu fazia com todos os meus funcionários, entre 50 a 100 funcionários, toda segunda-feira. Isso não foi o grupo. Sabe o Café de Milhões aí, que eu faço agora online? Aham. Eu fazia com os meus funcionários dentro do meu grupo. As 10 escolas, toda segunda-feira, eles se reuniam numa escola só, alguns online, e eu fazia uma reunião para todos eles começarem a semana. Aham. E sabe o que está gravado nessas reuniões? Desde 2011? O quê? Que em 2016 eu ia pisar aqui nos Estados Unidos, que eu ia desbravar os Estados Unidos. Nossa. E eu tenho, assim, quase toda segunda-feira eu falava sobre isso. Deixa eu só para entender uma coisa. Você abriu o Fel Group com uma escola, depois de ter 400 e pouco, vamos dizer, você participava de 400 e Sim. pouco. Você abriu mão das 3 franquias que você tinha lá na WhatsApp? Não, uma só daí, Então, com o Flávio. Mas com E a marca já e cuidava cuidava de um grupo e uma de... rede absurda, você começou uma empresa do zero, vamos Do dizer zero. assim. Do zero de marca, mas não de conhecimento, né? Do zero. E você chegou a abrir quantas escolas no grupo? 10, 2 anos e meio. Quantos colaboradores? Ah, tinha entre comercial, administrativo, operacional, uns 100. Uns 100. Isso em quanto tempo? 2 anos e meio. Então você reconstruiu tudo que você fez antes da WhatsApp. Sim, Em termos de grandeza, né? sim. Se for analisar, porque lá, vou voltar um pouquinho a história. Lá se assumiu o risco lá atrás de pegar o ônibus intermunicipal com seu dinheiro sem saber se ia ter salário, porque você tinha que vender para ter salário. Exatamente. Confiando na sua capacidade de vendedor que você adquiriu quando tinha 9 anos de idade. Depois você pega tudo isso, vai pro grupo WhatsApp, começa uma coisa nova, constrói 400 e pouco, depois você recomeça de novo dentro do Brasil. Não, isso é de arrepiar, cara. Tô falando E com aí você aqui, mas eu e o tô doido pega, faz o quê? arrepiado. Vende tudo e vai de Aí novo você pra tá com a ideia recomeçar. de novo em 2014, de vender tudo de novo pra recomeçar de novo na América. 2016. 2016. Fevereiro de 2016. E aí você faz isso. E aí começa a história na América. Na época eu tinha algumas propostas de Três recomeços, eu contei três, de quatro continuar no recomeços. Brasil e depois que eu vendi a minha pequena rede, de poder continuar com outras empresas. Esse mesmo player que comprou queria que eu continuasse como executivo lá, mas eu sabia que vir para a América, eu já estava percebendo no meu coração que não era só profissional. Tinha a questão da família que você Tinha comentou. questão da família. Então eu sabia que tinha algo a mais que eu ia só presenciar quando eu chegasse Eu aqui. costumo dizer que é o valuation infinito. Infinito. Família é o valuation infinito. Grave É isso aí, é isso aí. E aí quando cheguei aqui, aquela coisa que todo mundo passa, né? Você chega, você tá perdido, né? Naquela época ainda poucos brasileiros. Em 2016, poucos brasileiros. Imagino, cara. Então aquela dificuldade de você começar, de você... Mas assim, eu sabia que eu ia ficar meses sem fazer nada. Então eu tava só trazendo o real, meu... E ali gastando, 4,20 era o dólar na época. 2016 estava passando por uma transição política e econômica aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano, não é? Sim, sim. De governo. Sim. É, e logo em 2018 entrou Trump. O dólar 2016 não estava, era o quê? 2 e pouco? 4,20. 4,20 já. Era Já. verdade, já estava em 2016, já estava Já. estourando o impeachment da Dilma lá no Brasil. É tudo loucura pipocando. total, loucura total. E E aí, vendeu tudo. o que eu fiz? Não vendi não. Eu comecei a trazer real e me sustentar aqui por 9 meses, mais ou menos. Ficou com as operações lá e morando aqui. Não, tinha vendido a escola. Entendi. Você falou vender tudo, não tinha vendido tudo ainda não. Tenho coisas lá até hoje Entendi. ainda. Mas né? já veio morar aqui e... Sim, vim morar aqui e continuava com algumas coisas lá no Brasil. É. E aí, quando eu cheguei aqui, esses 9 meses, né? É os 9 meses suficiente para ensinar o cara que ele tem que fazer dólar. Não dá pra viver só com real na Com América. real não ainda dá, mais agora cara. com Ainda mais, 6 imagina pra 1 só, nessa eu- data que estamos gravando o vídeo. Eu não estava fazendo nada aqui, gerando nada aqui, de repente você gastando real, é uma conta que só sai. Falei, Só subindo a vou acabar com cotação. todo o dinheirinho que eu vendi ali, a empresa ali, vou acabar com esse dinheirinho Aí você começa a rapidinho. entrar em pânico, né? Esse cara só vê saindo. Gente, mais uma vez, rapidamente eu montei eu não podia, por causa de eu não compete no Brasil, Uhum. eu não podia montar escola lá, mas eu montei uma escola de inglês online aqui nos Estados Unidos, né? Então, não existia quase escola online naquela época, Exato. 2016. 2016, né? caramba. E eu montei, para você ter uma ideia, eu recebi através do PayPal, eu fazia matrículas tanto na Europa, Japão,
Estados Unidos, outros estados, e não vendia para o Brasil. Não vendia pro Brasil, porque você não Por podia, quê? porque tinha uma questão contratual lá. Não é por isso. Não? Poderia vender. Empresa americana. Ah, entendi. A minha empresa era americana. Eu não Competição interna podia no Brasil. fazer no Brasil porque era muito barato o real. Ah, entendi. Então eu tinha que fazer em dólar para pagar o serviço em Pagar real. o serviço, entendi. Os professores eram do Brasil. Ah, entendi. E a operação eu vendia Operação dólar. em dólar. Para que eu pudesse pagar meus custos aqui, pô. Não virava, a conta não virava, não fechava. Aí deu 2 meses, tava pagando todos os meus custos aqui, rapidinho. Rapidinho. Por quê? Online. Vendedor, eu que fazia as matrículas, Venda. parti Acabou. pra cima. Já era. E o primeiro piloto ali foi eu que rodei, peguei só os professores, pessoas de confiança que já me conheciam ao longo do tempo. E as coisas aconteceram muito rápido, né? Aí depois disso, só que tinha um porém aí. Eu tenho essa empresa até hoje, ela se chama Go English USA, é uma escola de inglês, ela funciona, só que eu nem falo quase, você não me ouve falar dessa empresa. Você nunca falou comigo, você nunca Por quê? comentou. Porque eu coloquei uma coisa pra mim que eu não queria mais expandir, eu estava estafado de escola de inglês. Eu falei, eu não quero mais saber de escola de inglês, eu quero montar outros negócios, porque eu sabia que a inteligência que a gente tem de vendas, Vai além de negócios, eu poderia ajudar muito Muita mais gente. empresários em outras áreas. E isso veio acontecer depois, porque eu montei uma pequena consultoria e rapidamente aí eu tinha 20 empresas dando consultoria Não era Brasil e acesso Estados ainda. Unidos. Não era acesso ainda. Chamava Combank. Aham. Existe essa empresa no Brasil ainda, que no Brasil, inclusive, é um banco digital que eu tenho lá parado. que a gente não colocou para rodar ainda, que é uma outra história. Quando eu entrei com o meu visto, eu fiquei preso aqui por um tempo. No podcast a gente conta essa história aí. Exatamente. Mas a consultoria rodou, porque dava para fazer online, dava para fazer uma série de coisas. E com isso, eu comecei a entrar em vários negócios, ganhar experiência aqui na América. Só que daí em 2018 para 2019, eu montei um negócio de grama, uma distribuidora de grama. E essa distribuidora era um e-commerce. E essa foi a empresa que com 4 meses e meio nós faturamos $1 milhão. 4 meses e meio. Exatamente. Não é 4 anos não, pessoal. 4 meses. Só para vocês terem uma e meio. ideia, $1 milhão. o pessoal fala tanto de tecnologia aqui nos Estados Unidos. Nós fomos ali o primeiro aqui na Flórida, e-commerce de grama. E-commerce de grama. E-commerce de grama. Imagina só que Olha o cara isso. comprava grama lá no meu site e eu levava na porta da casa dele ou dentro da casa dele com um caminhão e um forklift, né? Uma empresa que eu comecei com 0 de dinheiro, eu simplesmente encontrei uma fazenda e eu encontrei onde eu podia vender. Qual que era o local que eu encontrei para vender? Que todo mundo vai na onde? No Google, né? Vamos fazer A venda online ali, né? vamos fazer Usar os buscadores. tráfego pago, não é isso? Tráfego pago. Como é Né? que você fazia? Trazia o Eu fui no marketplace do Facebook. Facebook. Quando eu coloquei uma propaganda no marketplace do Facebook, eu recebi 300 mensagens de grama na hora, num dia. Isso funciona muito bem o marketplace aqui. Aí, pelo menos naquela época, funcionava para grama. Pra Hoje, grama. claro que todo mundo me copiou depois disso. Só para atualizar o pessoal que não tá na Flórida, gente, grama aqui é para tudo que é lado, né? A gente tem onde você, Flórida, por exemplo, Orlando aqui, onde você olha tem grama, né? Onde tem grama. Então, assim, beleza. se visualizou um nicho também que... Aí tá a questão da visão, né? De você falar, cara, existe uma necessidade aqui, local, Sim. e, cara, a gente precisa de velocidade, porque a cidade tá crescendo. Velocidade, você falou a palavra Então, por certa. isso Eu que ligava nos players, ninguém isso. atendia o telefone. Ninguém atendia. Como que você é uma loja Tem de grama? demanda e não atende telefone. Os americanos são assim. Eu ia chegar nesse ponto. Eles Você não foi pra um lado. atendem o telefone, não é porque percebi. ele não gosta de vender. Aham. Ele não precisa de cliente. Exato. A demanda só sufoca ele, né? Só que chega o Tanta brasileiro demanda. imigrante, precisando de dinheiro. Cara, tem uma demanda Meu absurda. amigo, ele vai pra cima. Eu vou ser rápido. Então, a hora que eu montei o e-commerce e vai que coloquei o a cara vai me propaganda achar. no Facebook cara vai me Marketplace, achar. 300 mensagens por dia. Tinha demanda, só que as Tinha pessoas não demanda. estavam explorando a demanda. Exatamente. Você chegou aqui e visualizou, cara, só tem grama aqui. E, como é que entrega isso e aqui? esse é um negócio, ô Paulo, que ele tá guardadinho ali, ele fatura, tá? Não fatura muito, mas hoje que eu tirei a 100% energia... online? 100% online. Sensacional. Não, tem só um funcionário no Brasil. Não, sensacional, porque seu custo é em real ainda, né? Ainda tem isso, né? E é Link interessante... na bio aí, ó. Mentoria, café de milhões. Não é? Você ensina no café de milhões, né? Com certeza. Com certeza. Café de ali, milhões. Todos esses princípios aí de negociação, de negócios, está tudo dentro do Café de Milhões e, claro, das mentorias também. Aí o cara começa a entender o porquê que tem valor a mentoria, né? Sim. Porque você pega hoje $30 mil, talvez os maiores players no Brasil cobra por aí. Sim. Hoje uma mentoria. Sim. Né? E por que eu cobro no mesmo nível? Porque eu estou falando de promessa. Exato.
Eu tô falando, não tô falando de ler o livro e... Não. É diferente. Vamos implantar na tua empresa o mesmo sistema. É o que chama skin in the game. Você já fez isso, cara. Você já botou em prática, já funcionou. A gente vai colocar na empresa do cara aquilo que foi colocado por algumas vezes em vários negócios. Não é um teste, é uma aplicação do método já aprovado. Exatamente. E na Grama eu fui descobrir um negócio que também Deus me deu a visão, que ia ser um negócio sobre terras no futuro, que é onde a gente está nessa fase agora. Nós vamos comprar fazendas de grama, colocar investidores, e eu já tenho a saída da grama, você já que o caminho. O e-commerce, né? Então, para você ver como que às vezes você tem que cavocar. Eu falo muito disso, inclusive no Café de Milhões. A pessoa ela quer uma oportunidade assim, nesse lugar aqui tá todo mundo precisando de copo, ele quer vender copo. A melhor oportunidade não é essa. A melhor oportunidade é aquela que você cavoca um pouquinho para achar, não que tá a olho nu já aparecendo que tá todo mundo precisando de copo. Às vezes tem algo além do copo que você só vai descobrir a hora que você botar a mão na massa. Olha, perfeito. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz com a grama, né? Eu percebi uma necessidade ali e as fazendas vieram porque eu coloquei a mão na grama. Sim. Se eu não colocasse a mão na grama, eu não descobri a oportunidade da fazenda. Você teve que ir pra cima. Que é algo, aí sim, bilionário. Se der certo, guarda esse vídeo aqui, que vai ter um bilionário aqui nos Estados Unidos. Não pode você ficar esperando, tem que ir pra cima. Você viu, visualizou, o que foi que você fez? Cara, ninguém responde, como é que esses caras estão entregando? Isso aí. Eu vou entregar. É isso aí. Você fez isso. Mas vem cá, aí você tem esse negócio até hoje. Tenho até hoje, mas daí no meio desse caminho aí... mais uma mudança, mais um... Em 2019, eu sabia que eu tinha um propósito sobre pessoas. Eu não falei aqui no começo, né? Às vezes a gente até esquece do texto, né? Do texto. Não tem nada ensaiado. Aqui é nada. Tudo ao vivo. Não, mas o texto qual que é, na verdade, né? Eu até falo bastante sobre isso. Eu treinei mais de 30 mil pessoas ao vivo e a cores ali, naquele processo de escola de inglês, em 27 anos. Para que serviu isso? Primeiro, eu montei um mapa daquilo que você não pode pisar e daquilo que você pode pisar para que você prospere o teu negócio. Olha. Então, por exemplo, quando se fala em mentoria com o Charles, você não está comprando ali uma técnica de venda. Você está comprando algo que eu entendo sobre pessoas há 27 anos e que eu vou poder encurtar o teu caminho no teu negócio. Só que, inclusive, eu nem vendo mais mentoria, porque não dá tempo. Para você ver como que não é o meu foco. Meu foco não é aparecer ali e ficar vendendo mentorias caras e o cara fica frustrado depois que não deu certo. Não, hoje eu nem comercializo mais a mentoria. Mas eu estou falando o valor do meu trabalho. Aí sim eu tenho que falar. Então imagina só que você percebeu, desses 30 mil, 90% deu errado. Então você consegue ali codificar quais são os lugares que você não pode pisar para você acelerar o teu processo. Ou seja, evitar cometer os mesmos erros que alguém já pagou o preço por você. Então, por exemplo, eu tenho um mentorado meu hoje aqui nos Estados Unidos que talvez em alguns meses, em 10 sessões, ele começou a faturar de 5 a 10 vezes mais em só 10 sessões. Tá? Aí você vai falar assim, pô, como que aconteceu isso? Aconteceu isso porque ele, com o coração ensinável, não pisou nos lugares que eu falei que não era para pisar e mostrei para ele ali quais eram os possíveis lugares melhores dentro do business dele que ele precisava pisar para poder acelerar o processo dele. Foi isso que ele fez e aconteceu. Né? E é mais do que um, tá? Ele deu a bússola, né? Tem vários depoimentos de mentorados nesse nível. Né? Então, 2019, com esse propósito de falar para pessoas, né? Eu, de maneira despretensiosa, eu montei um jantar que era para 90 pessoas. Nós tínhamos 90 pessoas no jantar. Depois de 3 meses eu fiz o segundo, não tinha patrocinador, não tinha nada. Era o jantar e eu trazia alguém para falar. No segundo trimestre nós fizemos o segundo, tinha 150 pessoas no jantar. Mas eu não tinha criado o grupo de nada de acesso. Nada de acesso. Porque todo mundo acha que assim, né? Estados Unidos, conectar brasileiro, o cara acha que é da noite pro dia que acontece as coisas. Assim. Mais uma vez, ó, foi construído. E também é a intenção, né? O propósito, né? O propósito. Assim, você não tava com intenção nenhuma de criar nenhum grupo Nunca de explorei, network, nada. Terceiro evento, 250 empresários no jantar, que inclusive foi no Gilsons na época ainda. Antigo. Nossa, nem sei o que é, porque eu não tava... E nesse terceiro eu já trouxe o Jacaré pra palestrar. Jacaré lutador do UFC, né? E aí veio pandemia, acabou com esse negócio de evento, e eu esqueci desse negócio. Falei, cara, esse negócio... As pessoas se desconectaram também. Não, muito aquela, né? E outra, pensa bem, cara.
eu fazia praticamente um filantropismo, né? Imagina Você você... pegava de seu bolso, Dor de cabeça tempo. animal. Fazer evento não animal. Não era simples. E não ganhava dinheiro, enfim. Meu, acabou a pandemia, acabou, esqueci. Só que não adianta, cara. Não adianta. Quando é propósito, você vai ser lembrado de novo. Pelo homem lá de cima. De cima. Aí foi 2022, eu tive a visão sobre o acesso, né? Com esse nome poderoso. Acesso. Né? Acesso. E foi o que você teve lá atrás, né, cara? Foi. Mas quando você estava com 19 anos, você teve acesso... É por isso que eu vendo a ideia que tudo é uma questão de acesso. Que você teve na sua vida, vários acessos. Exatamente. Que Deus possibilitou você ter. Né? Exato. Então, eu entendi que as pessoas elas precisavam de acesso para crescer. Acesso ao conhecimento, acesso às pessoas certas, acesso ao ambiente correto, ao ecossistema correto. Né? Porque se você estiver na hora certa, com o ambiente correto e com o mentor correto, você pode mudar a sua vida mesmo. Sim. Né? Desde que você não seja um charlatão aí, que tem muitos por aí também. Infelizmente. Né? Eu gosto de falar sobre isso porque, olha, tem que falar. Eu vou falar para você que coach, poucos são realmente que fazem a diferença. Tá? Pode ficar à vontade. Aqui não tem vírgula. E aí nós montamos o acesso, primeiro evento. Eu coloquei ali pós-pandemia, só podia colocar no hotel 100 pessoas. Nós colocamos 100 pessoas, ficou uma lista de espera de 50 pessoas. Segundo evento foi para 150 pessoas, tinha 60 pessoas na lista de espera. No terceiro evento foi para 300 pessoas. E no quarto evento nós alugamos a Lagoinha e nós fizemos um evento para 1.200 empresários. A gente tinha mais de 10 palestrantes, trouxemos Marcelo Antoni, ator da Globo, Guilherme Beringer, Carlos Machado, atores da Globo. Aí trouxemos Lioto Matida, lutador do UFC. Trouxemos também Tiago Dionísio, vários caras que eram da mídia, né, que era assim... globais, o evento... Não teve nesse também? Não. Teve no ainda último, não. Né? Ainda não. Que eu fui. Já foram 18ª edição. O último que eu fui foi o Scala e o Zanon tava lá, né? Tava lá. O Scala Empresarial, que foi sem tampa. O modelo de evento, acesso escala empresarial, eu faço só com o Grupo Zanon. Perfeito. Porque a escala é através de franquia, e o Zanon é o modelo que eu acredito. Grande rei da Ele escala, é o grande... Né? Ó, pra você ver, não é trazer o cara que vamos vender uma formatação de franquia e vamos ganhar dinheiro com acesso porque eu tô no meio do bolo ali. É trazer o melhor cara de franquia do Brasil para poder trazer esse conhecimento. Inclusive, eu quero quebrar um outro paradigma aqui, que agora são brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos que estão começando a falar sobre isso. Atenção, hein? O cara que fez dinheiro no Brasil, ele não faz dinheiro da mesma forma que nos Estados Unidos. Isso é uma crença. Tá? Isso é uma crença. Eu vou te falar o porquê que é uma crença. Eu concordo que são mercados diferentes, mas o cara que tem os códigos de fazer multimilhão no Brasil, ele pode fazer 10 vezes esse multimilhão aqui nos Estados Unidos. Com certeza. Né? Então, por exemplo, se Zanon foi multimilionário lá no Brasil, ele já colocou como alvo o $1 bilhão aqui nos Estados Unidos. Então eu queria quebrar esse paradigma, sabe por quê, Paulo? Porque a pessoa que fala sobre isso, normalmente é a pessoa que teve muitas dores para crescer, até cresceu aqui, mas ela acha que por ela ter crescido aqui, ela é a única dona da verdade. Nossa, e ela acredita que é só ela que tem o ó do Borogodó aqui dos Estados Unidos, entendeu? E na verdade não funciona assim. Isso é mais uma crença, da mesma forma que existe uma outra crença, né? Existia a crença aqui que você chega brasileiro, muitos anos aqui, respeito todo mundo que está há muito tempo aqui, e que tinha que ralar muito para chegar em algum lugar. Isso é uma mentira que contaram para você, porque ela é baseada na tua experiência e baseado nas experiências de pessoas que estavam ao teu lado. Exato. Talvez você não saiba, e existem pessoas que têm 6 meses aqui de Estados Unidos já fazendo $1 milhão. E você tem que entender que cada um tem a sua expertise, cada um tem o seu, Exato. Cada um estuda. Tem muita gente grande vindo do Brasil, estudada. Real. Por exemplo, até vou contar um particular aqui, tá? Nós fizemos um evento com o Zanon e apenas um evento foi faturado R$2 milhões. Em 2 horas. Foi comigo das franquias. Em 2 horas. Em 2 horas. Ele faturou R$2 milhões. Já tem uma construção de vida, não então é que você fala assim, pô, peraí. Quantos tempo demora, vamos colocar aí $400 mil para uma empresa brasileira, mesmo um cara que está dando certo aqui nos Estados Unidos, dele chegar a esse patamar? Né? Então, eu gosto de quebrar paradigmas. Essa receita de bolo que o pessoal quer criar, né? O ser humano, nós fomos criados para realmente superar limites. Que hoje fala de destravar, bloqueio.
O meu é mais antigo. Aham. É superar limites. Todos nós somos limitados. A verdade é Exatamente. essa. Eu sou um ser limitado que eu preciso da ajuda de você como mentor na área contábil, dele aqui na área dele, e do Zanon na área de franquias, porque eu não sou o especialista. E esse cara, ele tem, eu vou usar agora a mais moderna linguagem, ele tem os códigos para eu acelerar o meu processo. E desbloquear o processo, se o cara né? quer faturar mais no negócio dele, ele precisa melhorar o negócio dele, principalmente a área de vendas dele, eu tenho os códigos, não é porque o Charles é melhor do que ninguém, Não. porque são 27 anos. Trilhando esse caminho, né? Trilhando o De mesmo vendas, caminho treinando e pessoas, errando, né, Paulo? treinando. Quanto que eu errei Imagina. e que eu posso encurtar o teu caminho? Nossa. Esse é o processo. É difícil até de precificar. E é isso que Às o vezes, americano enxerga e que o brasileiro, infelizmente, ele fica olhando com um olhar, sabe do quê? De inveja. Cara, você falou uma coisa agora, essa questão de a gente ir além, né? Sabe onde eu aprendi muito isso aqui? Foi uma das coisas que eu fiz aqui, eu recomendo que todo mundo faça. Chegou aqui nos Estados Unidos, não vai na Disney, não. Não vai no parque, não vai também. Mas vai na NASA, primeiro. Vai na NASA e escuta a frase que o John Kennedy, quando mandou a missão para a Lua, falou que o que ele fez? Eles não tinham condições de ir para a Lua. Eles escolheram ir para a Lua. Ele falou assim, nós escolhemos ir para a Lua nessa década, não porque é fácil, mas porque é difícil. E fazer outras coisas além disso. Essa foi a frase, né? We choose to go to the moon e fazer outras coisas. E other things. Não porque é fácil, not because they are easy, but because they are hard. Não porque é fácil, mas porque é difícil. Então, quando você fala isso aí, cara, que a gente chegou aqui, a gente tem que ir além, eu me apoderei disso. E assim, eu tenho pouco tempo aqui, você sabe, né? Assim, eu tô caminhando para 2 anos. E eu ouvi muito isso também quando eu cheguei aqui. Primeiro mês que falaram para mim assim, cara, seu diploma não vale nada aqui. O seu conhecimento contábil, aqui você não tem... Eu ouvi isso, inclusive, de algumas empresas que me chamaram para trabalhar e eu recusei, porque eu falei, cara, não é essa limitação. Conhecimento aqui não é jogado no lixo. Imagina, você chegou aqui com essa bagagem toda. Olha o que você fez, cara. Olha o que você construiu aqui, né? Você pegou todo o seu conhecimento de interação com o mercado de educação, aprendizados lá com o Flávio, com o WiseUp, com a prática. Mas tive que quebrar meus Você paradigmas teve que quebrar também. os paradigmas e ir pra cima. E você pra provou cima. que não era o tempo. Você falou, cara, 9 meses aqui eu preciso quebrar o paradigma. E quebrou. Porque o mercado já estava aqui e você fez o que ninguém fez. Que pode parecer até muito óbvio, né? Pô, o cara chegou ali, foi no Facebook. Mas o óbvio tem que ser feito, meu. Só que para ser feito tem que ter atitude, tem que ter garra. Né? E já que você falou do negócio da grama, por exemplo, né? Imagina só, né? Se eu tivesse com as crenças que a gente ouve sobre Estados Unidos, eu não ia atrás de um e-commerce. Né? Se eu olhasse as lojas tudo bem estruturadas aqui vendendo grama, eu não montaria uma loja online. Concorda? Então você tem que quebrar paradigmas na sua mente. Fazer né? e não ter medo de arriscar, isso né? eu acredito que é a mentalidade que a gente ouve muito do Pablo, né? Que é a mentalidade de você governar. Governar Código, não né? é governar um país, não é governar uma cidade. Governar é você governar aqui, ó, o teu espaço. A sua mente, né? A sua mente. A mente engana Inclusive a gente, uma né? frase forte que eu tô Tem que falando tomar muito, cuidado. eu tô falando muito nos últimos tempos é o que você tem vendido para sua mente ultimamente. Porque aquilo que você vende para tua mente é o como você reage. Então, se você vem reagindo mal, é porque aquilo que você está vendendo para tua mente não tá legal. Sensacional. Então, a partir do momento que você escolhe aquilo que você está vendendo para tua mente, como que você escolhe o que está vendendo para tua mente? Mudando de mesa. Poderia dizer que a venda mais difícil é a venda que você faz para você mesmo? Boa. Poderia dizer Gostei isso? da frase. Você tá te perguntando, você é um cara que é Claro, especialista. Porque, claro. Assim, às vezes você tá vendendo pro outro, mas você já comprou, você mesmo já comprou, você acredita em você mesmo que você é capaz de fazer isso? É isso. Que a é gente fica isso. na dúvida, Sabe né? A por gente, quê? coloca muito, a gente se prioriza Sabe muitas por quê? vezes, né? Eu perdi 21 quilos em 5 meses, certo? Não minto, tem muita gente mentindo na internet aí. No primeiro mês, usei Manjaro mesmo, perdi 8 quilos, mas depois foi na raça e mudança de hábito. Senão não estabiliza, né? Então, por exemplo, por que eu tô falando isso? Senão não Por que eu tinha que passar por esse processo? Porque eu estava sendo enrolado por esse processo. Eu era mais um que fala, promete e não faz. Eu falei, cara, que Pra bosta. você mesmo, né? Entendeu? Que cocô de líder que eu sou.
sabe? Aí que eu escolhi falar assim, não, eu vou passar pelo processo. Então você olha hoje, talvez eu aqui com 21 quilos, usando calça small. Olha só, cara, tá tirando onda, né? Usando calça small. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você não estava perto de mim nos últimos 5 meses, correndo 5 quilômetros todos os dias e aos domingos 10, como foi ontem. Eu vi. É dia de 10. Eu sou testemunha. Mais 6 quilômetros andando, né? Deu ali de passos 18 quilômetros no domingo. Sensacional, né? sensacional. Então, eu não tô fazendo isso pra me mostrar na internet, não. Eu tô fazendo isso porque, em primeiro lugar, é o quê? A tua saúde, né? Você mesmo. Né? A minha saúde, né? Porque se eu não tiver saúde, não cuido da minha família, da minha esposa, das frentes que eu preciso cuidar. E outra, se você fala que é possível, então você tem que fazer. Para provar primeiro para você mesmo que é possível. Isso é governar. Quando eu falei sobre o governo ali, é sobre isso. Então, por exemplo, eu entendi que assim, pô, tudo bem, é tudo meio complicado, né? Idioma, tudo complicado aqui, mas espera aí, com certeza existe possibilidade de ganhar dinheiro aqui. Quais são elas, né? E, por exemplo, como que você começa uma empresa que é um e-commerce, só com os custos básicos ali de MVP, né? De mínimo viável, exatamente. E de repente, depois de 4 meses, você comprar caminhão, você comprar o forklift de $1 milhão 30 mil dólares, comprar caminhões de 70 mil dólares. Foi com o dinheiro da empresa, com o dinheiro ali da venda que eu fazia. Né? Claro que também ninguém viu ali que as mensagens chegavam desde as 5h30 da manhã até meia-noite. Nem viram os nãos que você recebeu. Quem respondia as 300 mensagens por dia era o Charles. O Charles assistente. E ainda eu tinha... Não tinha inteligência artificial, mas eu tinha o teclado da Apple aqui que eu colocava uma letra só e já saiu o orçamento. Chat GPT não tinha, né? Não tinha. Se tivesse, rapaz, ia voar mais rápido. Ia voar mais rápido ainda, né? Com certeza. Ou seja, mas você teve que pagar o preço, né, cara? E assim, você conta... O pessoal fala, o cara faturou 1 milhão em 4 meses. Com um negócio novo aqui, inovador. Mas ninguém vê os nãos que você tomou. Nas madrugadas, como você disse, que aí, virar. Paulão, né? Tem gente que chega assim pra mim e fala assim, pô, cara, sócio do Zanon, hein? Super projetado com um monte de coisa aí de negócio pra acontecer. Não, o cara fala que sorte. Cara, vou montar um evento desse, cara, que sorte. Cara, eu acredito muito que a vida, ela é, talvez a parte mais importante que eu vou falar do podcast é agora. Grava aí, gente. Olha aí. Na vida, as pessoas, ela é como uma fazenda. Uma terra fértil. Quanto mais você depositar nas pessoas, quanto mais você investir nessas terras férteis, que você não sabe se vai dar resultado a curto prazo, longo prazo, você não sabe. Você apenas tem que fazer. Tudo isso vai voltar para você 10, 30, 100 vezes mais. Isso é um princípio que todo mundo conhece da Bíblia, mas poucos praticam em relação a pessoas. E eu, nessas 30 mil pessoas ao longo de 27 anos, quantas foram as noites, os telefonemas, que a gente estava ali ajudando pessoas, semeando na vida de pessoas, e hoje, se as coisas acontecem que parece milagre na minha vida, né, na verdade não é milagre, é consequência e é uma colheita. Perfeito. Olha, cara, eu tinha até algumas perguntas para fazer aqui, mas... O que você colocou aqui, cara, é tão profundo, porque, primeiro, o que traz a tua história aqui, né? Fazendo uma recapitulação, lá do início, né? Cara, você é um cara que começou do zero, ou talvez do menos, do negativo, e eu me conecto muito com isso, porque eu também tenho uma história dessa também, né? Que eu vou contar um dia, vou ser entrevistado aqui nesse podcast ainda, um host para poder me entrevistar. E mais interessante, as vezes que você teve que recomeçar, cara. Então, assim, você decidiu recomeçar, não é que você teve que recomeçar. Você procurou o desconforto. Putz, eu não lembro quem eu vi falando sobre isso, não tô lembrando a pessoa agora para dar o crédito, mas não é minha essa frase, tá? Mas eu vi que o cara falou exatamente isso, que o segredo tá em você procurar o desconforto. Eu falei sobre isso. Você já falou sobre isso, acho que o Flávio também falou sobre isso. E você procurou o desconforto várias vezes na tua vida, cara, onde tudo parecia... Mas essa é outra chave. É outra chave. Eu fiz isso quando eu vim pra cá, né? Quando eu mudei pra cá também. Imagina só. Isso move muito, né, Charles? Imagina só, antes de vir pra cá, eu montei uma casa, sabe aquela casa dos sonhos? Meu, vou ficar 2 milhões e meio de reais na época. Vou ficar tranquilão. Né? Aí, assim, motorista, a vida boa. Minha esposa, 2 pessoas pra ajudar ela, babá. E de repente você fala assim, não, Estados Unidos estava falando desde 2011, vamos ter que ir. A oportunidade é agora, vamos ter que ir. Aí você larga tudo e vem com 4 crianças pequenas pra cá. Nossa. Desconforto. Desconforto. Então a chave é essa, procure por
desconforto. Perfeito. A todo momento. Isso é Olha perfeito. aí. Acesso rodando, as coisas rodando aqui, graças a Deus, morando bem, as coisas caminhando. Só que vamos escalar através de franquia. Zanon, vamos fazer um negócio aqui que vai ser global. Esse é o desconforto. Não, e esse desconforto que você está buscando hoje, assim, você já tem a tua vida caminhando, tuas empresas acontecendo, negócios acontecendo, e aí eu vou voltar na questão do acesso, porque lá atrás eu te cortei, não precisa falar mais, a gente vai terminar falando sobre o acesso, né, cara? Porque eu te conheci ali através de um programa de um encontro de empreendedores, e hoje você é um cara que poderia estar fechado aí, talvez, como um sócio do Zanon, fechado nos teus negócios, nas tuas ideias, com todo o teu know-how. E hoje eu vejo que você coloca uma energia muito grande no acesso, porque tem um propósito muito maior do que somente dinheiro. Não vamos se enganar, vai gerar negócio, mas eu vejo que em você, cara, eu já te falei isso. Sim. Como que eu conectei, já fui em outros eventos, eu te falei, olhando pra você lembra disso? Lembro. Cara, o acesso, fala um pouquinho pra gente, assim, a pessoa que tá assistindo hoje, como é que eu faço pra me conectar esse ecossistema, que você pensa daqui pra frente pro acesso? Você falou de uma visão global, a gente tava conversando sobre isso. Conta um pouquinho pra gente poder fechar isso aqui falando disso, porque isso aí me mexeu muito comigo. Muito bom, Paulo. Eu acredito que quando as coisas têm propósito, elas exalam, né? Então o acesso é um projeto que exala. Ele exala o quê? Ele exala essência. Ele exala honestidade, ele exala princípios, ele exala mudança de mente. Né? Então o acesso ele é um movimento de empresários e empreendedores que o grande objetivo é transformar a mente do empreendedor. Porque ele pode chegar num evento, ele pode receber uma descarga mental e ele pegar aquilo para ele e ele decidir, e ele pode mudar o dia dele com algumas pequenas técnicas a partir de amanhã. Ele pode mudar a história dele a partir disso. Então, como isso já acontecia na prática com outras pessoas, eu falei, o acesso é o lugar que eu preciso para montar esse ecossistema, trazer pessoas conhecidas para atrair a atenção, mas que ela saia daquele lugar com a mente transformada. E isso fez com que são mais de 3.000 empresas hoje dentro do ecossistema, né? Hoje são mais de 40 patrocinadores, mais de 100 parceiros, e como eu falei para você que o projeto é global, porque nós temos já pedidos, tá? Não foi nem nós que queremos ir para Portugal, Europa, Alemanha, com o nosso evento para lá. Eu fiz agora, pela primeira vez saímos fora do Brasil, eu fiz um movimento no Espírito Santo, no Brasil, né? E aqui nos Estados Unidos já fizemos em Miami, Tampa, Boston, e aqui em Orlando já são 18 edições. Mas tem o acesso digital dia 14 de dezembro, né? 14 de dezembro, acesso digital, eu e Thiago Fonseca, né? Thiago Fonseca, um especialista no digital, e eu como especialista em vendas. Não adianta você só atrair atenção se não colocar para dentro. Thiago atrai atenção e eu boto para dentro. Essa é a parceria e vamos para cima. Top demais, Charlão. Cara, o tempo é muito curto para contar mais coisas. Você vai ter que voltar aqui, cara, pra gente poder contar mais dessas histórias e mais do acesso, porque o acesso só vem crescendo, né, cara? E agora com o Grupo Zanon aí, muitos negócios para acontecer. Sim. Formatando franquias. Eu me sinto honrado de estar andando com você nisso, cara, de poder te apoiar também com toda essa questão contábil, tributária. Você sabe que você pode contar comigo. Né? A gente tem uma parceria nisso daí. Sim. E, cara, é um crescimento que é inevitável. Porque quando você tem um propósito que é transformar, você falou uma coisa que toca muito e é aquilo que eu acredito, transformar a mente, transformar a vida das pessoas, né? Eu tenho uma transformação de vida grande e ano que vem, já estamos terminando o ano, esse podcast está sendo indo ao ar agora em novembro, e 2025 vem aí, e eu coloquei uma coisa no meu coração, que meu propósito aqui nos Estados Unidos não é somente mudar a vida da minha família, mas transformar a vida de gerações daqui para frente. Porque quando você tem filhos aqui, seus filhos estão aqui, eles vão construir uma nova geração. E tudo começa na gente, tudo começa no nosso propósito, naquilo que a gente está se dedicando. Meu amigo, eu só tenho a te agradecer, eu queria te dar a palavra final para você falar e a gente encerrar esse programa, que vai ficar aqui gravado, vai ser compartilhado, cortes sensacionais aqui que vão subir aí para poder a gente compartilhar esses insights, esses códigos de transformação. Quero te agradecer, meu amigo, por você estar aqui comigo hoje aqui nesse podcast aqui, show de bola. Tamo junto. Paulo, primeiro agradecer você, né? Agradecer o Empreender na América podcast, né? Eu acredito que, como eu falei no começo, é uma oportunidade dessa voz ir mais longe, né? Não para que eu apareça, mas que a mensagem apareça. Exato. Né? E o outro recado que eu quero deixar é para esse cara que vai nos assistir em algum lugar, Instagram, YouTube, não interessa o canal.
tá? A minha mensagem para você é que você precisa acreditar em você. Hoje, o maior problema das pessoas que eu sento, empresários que eu sento com esse empresário e eu começo a conversar com ele, rapidamente eu percebo que ele não acredita muito nele, ou ele deixou de acreditar nele, ou ele está frustrado, ou ele está com a fé dele abalada. E eu queria restaurar isso em você a partir desse momento. Que é apenas uma decisão, você pode virar uma chave e você pode, com certeza, acreditando mais em você, mudar todo o teu jogo. Então vai pra cima, a gente tá junto. Obrigado mais uma vez, Paulo. E bora fazer acontecer, tem muita coisa acontecendo. Sensacional, meu amigo Charles Montico. Tamo junto, cara, que honra, sem palavras. O tempo é curto, eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar o coração de muita gente. Bora, Pessoal, bora. Se inscreve no canal, pega o link, compartilha, manda pra todo mundo. É um conteúdo rico, é uma história de superação, de sucesso, de reviravoltas, de agregação de valor na vida das pessoas. Compartilha. E não deixe de seguir aqui o nosso trabalho, que essa é a nossa missão, levar histórias de empreendedores como o do Charles para impactar e transformar vidas. Forte abraço, gente. Fiquem com Deus. Valeu. Até o próximo capítulo.